Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma aula do Apótema Vestibulares. Hoje, em tópicos fundamentais de matemática, vamos fazer os exercícios de operações com os números naturais. Mais precisamente, aula 9, a parte 4. Antes, eu preciso deixar aquele velho e conhecido recadinho para vocês. Inscrevam-se aqui no nosso canal no YouTube, ative lá o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assim, sempre que for postado um novo vídeo aqui no canal, você vai ficar bem informados, beleza? Então vamos lá, papel e caneta na mão. Exercício 1. Calcule mentalmente o valor desconhecido em cada adição. Então tem aqui o item A, 4, com o valor que eu não sei quanto que é, o resultado dá 10. Item B, 4, um valor também desconhecido, que eu não sei quanto que resulta em 8. Item C, um valor desconhecido, mais 3, dá 7. Item D, 10, mais um valor desconhecido, que eu não sei quanto que dá 13. Item E 5, com valor desconhecido, que você vai descobrir, que resulta em 13. Item F, um valor desconhecido, somado com 10, que resulta em 20. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Item A, né? Existe um número que somado com 4 que dá 10. Se você fez o cálculo mentalmente, você deve ter chegado no valor 6. Uma outra forma de você pensar em resolver esse exercício é da seguinte forma, né? De 4 para 10, tá? 4 até chegar em 10, que é o meu resultado final, tá? Você adiciona 6 unidades, tá? Então tá aí para vocês. Item B, 4 mais 4 dá 8, ou você pode pensar de 4 para 8, faltam 4 unidades. O item C tem um número que somado com 3 que dá 7. Realizando esse cálculo mentalmente, tá? Você sabe que esse número é o 4. Item D. Existe um número que somado com 10 que dá 13. Ou seja, você pode pensar que se você estiver em 10, né, ou tiver 10 para 13, faltam 3 unidades. Item E. 5 mais um valor que eu não sei quanto que resulta em 13. Então você pode pensar que se você tem 5 para chegar em 13, tá? Você está no valor 5, para chegar no valor 13, você anda 8 unidades, ou adiciona 8 unidades. Beleza? Item F, um valor que somado com 10 dá 20. Como você sabe que 20 é o dobro de 10, tá? E o dobro de uma coisa é essa mesma coisa duas vezes, então esse valor é o 10, beleza? Tranquilos, né? Continuando, exercício 2. A letra X está no lugar de um número. Calcule mentalmente o valor que X está escondendo. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. E aí, zero? Então vamos lá. Item A. 5 somado com o valor X, que eu não sei quanto que resulta em 17. Está aqui para vocês. Uma das formas de resolver esse exercício é pegar esse valor 17, que é o total dessa operação, e fazer a decomposição dele. Perceba que 17, tá? Fazendo a decomposição, pode ser escrito da seguinte forma. Se eu tenho 17, então eu tenho 10. 10 eu posso somar com 5. Perceba que esse 5 é um valor que o exercício já deu, tá? Então eu posso pensar da seguinte forma: 10 mais 5 dá 15, e 15 para 17 faltam 2 unidades. Como o 5 é um valor que ele já deu, se eu somar essa parcela 10 com essa outra parcela 10, me dá exatamente o valor de x, tá? Então, o valor de x, nesse caso, nesse item A, é 12, porque 5 mais 12 dá 17, beleza? Item B, 13 mais x dá 51. De novo, a gente faz a decomposição do 51, e 51 pode ser decomposto dessa forma: 30 mais 13 mais 8. CJ, por que você não usou 40, que é o número maior, e está usando 30? Simples. Se eu tivesse
colocado aqui no lugar do 30, tivesse colocado 40, perceba que 40, se tivesse colocado aqui, tá? 40 mais 13 dá um valor acima de 51, beleza? Daria 50, daria, no caso, 40 mais 13 daria 53. Aí eu iria cair numa subtração. Nesse momento, estamos tentando resolver o exercício utilizando apenas a adição. Então, por isso que eu coloquei o 30. Como 13 é um valor que ele já deu no nosso exercício, tá? Só falta descobrir o valor de x. E x vai ser o quê? A soma dessa parcela 30 com essa outra parcela 8, tá? E 30 mais 8 dá 38, tá? Ou seja, 13 mais 38 é igual a 51. Item C, x mais 41, que dá 80. Então o que a gente pode fazer? Pegar o 80, fazer a decomposição, tá, em parcelas, de modo tal que dê 80. E de novo, né, eu não utilizei o 40 aqui, porque se eu tivesse colocado 40, quando se soma com 41, daria 81. E aí eu iria cair em uma subtração, tá? Duas operações para uma única conta, tá? Por enquanto, estamos usando apenas, ou resolvendo apenas utilizando o método, tá? Ou a operação de adição. Perceba que 30 mais 41 dá 71. 71 para 80, faltam quantas unidades? 9, né? Como 41 é um valor que ele já forneceu no exercício, se eu somar essa parcela 30 com essa outra parcela 9, tá? Me dá o valor, né? Exatamente o valor de x. Então, nesse caso, x vale 39. Então, 39 mais 41 dá 80. Item D, 98. De novo, faço a decomposição do 98. Tá? Perceba que eu não coloquei 90, porque se eu somasse com 10, iria dar 100. E 100 é um valor superior a 98. Então o que eu faço? Pego 80, somo com 10, que dá 90. 90 para 98, faltam quantas unidades? Faltam 8 unidades, que está aqui para vocês. 10 é um valor que ele já forneceu no exercício. Então, o valor de x, nesse caso, nesse item D, vai ser o quê? 80 mais o 8. Então, o valor de x, nesse caso, 88. Tranquilos, né? Item E. X mais x é igual a 84. Galera, nesse caso aqui, não tenho como fazer a decomposição de 84, porque ele não deu nenhum valor de x, nenhum valor, tá, das parcelas, de modo que quando somadas resulte em 84. Então perceba, né? Eu tenho x aqui, tenho x aqui, né? Pergunta: x é igual a x? Isso significa que quando eu descobrir esses dois valores, tá? Quando eu descobrir esses dois valores de x vão ser exatamente, necessariamente, obrigatoriamente iguais, tá? Então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar nesse número 84, tá? Como um delicioso e crocante pãozinho que vai ser dividido ao meio, tá? Se você pegar o seu crocante, o seu delicioso pãozinho, dividir ao meio, depois você vai passar uma geleia nesse pãozinho, você vai ter duas partes iguais, ok? Ou seja, duas metades, tá? De pãezinhos, ok? Se você dividir ao meio, tá? As duas metades vão ter tamanhos exatamente iguais, tá? Tá bom, CJ, eu entendi. Você vai dividir esse pãozinho ao meio, tá? Vai passar geleia e vai comer. Mas o que tem a ver o pãozinho com o 84? Turminha, simples. Eu vou fazer a mesma coisa. Como eu chamei esse 84, esse número simpático, de pãozinho que vai ser dividido ao meio, nós vamos pegar esse 84 e vamos usar o seguinte fato. Como ele é um número par, eu posso pegar esse número 84, que estamos chamando de pãozinho delicioso, pãozinho crocante, tá? Nós vamos dividir ele ao meio, beleza? Pergunto para vocês, se eu tenho 8 laranjas e vou dividir para duas pessoas, quantas laranjas ficam cada pessoa? 4, né? Ou seja, se você pegar 8 e dividir por 2, ou
fazer a metade, né? A metade de 8 é 4. Então, tá aí para vocês, tá? Metade de 8 é 4. Pergunto para você, qual que é a metade de 4? Ah, CJ, a metade de 4 é 2. E tá aí para vocês. Então, ó, descoberto o valor de x. CJ, mas você descobriu apenas um valor de x, não são 2x? Sim, se você descobre um valor de x, como x é igual a x, lembra? Você partiu o seu pãozinho ao meio. E se você partiu exatamente ao meio, as duas metades têm o mesmo tamanho. Para esse nosso caso, tá? Descoberto o valor de 1x, automaticamente o outro x também está descoberto. E se você somar 42 mais 42, o resultado dá 44. Tá? Então, no caso aqui, o valor de x para esse nosso exercício é 42. Então, 42 aqui mais 42 aqui resulta em 84. Beleza? Item F. 50 igual a 2x, né? Ou x mais x é igual a 50. Ah, CJ, então eu vou usar o mesmo método, né? Vou dividir esse meu outro pãozinho, vou dividir ele em 2. Galera, nesse caso aqui nós temos um complicador, tá? Se você dividir o 5 ao meio, tá? Ou dividir em 2, vai dar um número chato, um número ruim de trabalhar, tá? Um número que vai ser um número quebrado, tá? Então, nesse caso aqui, não vai dar para a gente dividir em 2. Até daria, tá? Mas não para essa altura do nosso curso, tá? Então, o que eu posso fazer? Então, eu tenho x aqui, tá? E eu tenho o outro x ali, ok? X mais x dá 2x daqui para você. Então, 50 é igual a 2x. E x é exatamente o valor que eu preciso descobrir. O que eu posso fazer? Perceba que 2 vezes x é igual a 50, tá? Tá aqui, 2 vezes x é igual a 50. O que essa expressão aqui está querendo dizer? Que existe um número x que quando ele é dobrado, resulta em 50. Por que dobrado? Porque é 2 vezes, tá? Tudo que você faz 2 vezes, ou tudo que aparece 2 vezes, é a mesma coisa que é essa coisa dobrada, tá? Então, o número x, que quando é dobrado, resulta em 50. E, como já falado, dobrar um número x é fazer com que esse mesmo número apareça 2 vezes. Perceba que 25 mais 25, tá, dá 50. E no caso, como é o que nós queremos, o 25 aparece 2 vezes. Essa parcela de 25, tá, de cima, tá, tá aqui para você. Depois essa outra parcela de baixo também 25. Então, ó, o 25 aparece 2 vezes, tá? Então, ó, seria o quê? 2 vezes 25. Então, 25 é o nosso x, é igual a 50. E esse 50 é igual a 50. Logo, 2 vezes 25 é igual a 50. Beleza? Esse elemento aqui, que nós estamos conhecendo ele aos poucos, tá? Ele é aquele cara que trabalha menos e apresenta resultado maior. É aquele cara que na empresa ele trabalha menos e ganha mais. Ou seja, é um cara que tem mais poder. Beleza? Mais na frente nós vamos conhecer um pouco melhor desse operador que a gente vai chamar de multiplicação. Beleza? Então, para esse nosso caso, tá? O valor de x aqui é 25. Tá? Então podemos escrever 25, tá? Né? 25 mais 25 resulta em 50. Então o valor de x é 25. Beleza? Exercício 3. Tenho 14 gibis e meu irmão 26. Quantos gibis ele tem a mais que eu? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Resolução. Descobrir quantos gibis meu irmão tem a mais que eu significa saber a diferença entre as nossas quantidades. Ou seja, se eu tenho 14 e meu irmão tem 26, perceba que 26 é diferente, né? É na verdade um número maior que 14, tá? Quando for descoberto a diferença, tá? Entre as nossas quantidades, vou saber quantos gibis o meu irmão tem a mais que eu. Esse caso de gibi aí, eu acredito que seja uma revistinha, né? Revistinha aí
de super-heróis, algo nesse sentido. Esse exercício nós temos dois modos de resolver, tá? O primeiro modo é fazendo a decomposição do 26, tá? Método que você já está careca de usar na resolução de cálculo de adição. Então eu posso pegar o 26, tá? Que é a quantidade de gibis que o meu irmão tem, tá? Eu vou fazer a decomposição. Perceba que eu posso decompor o 26 da seguinte forma: 10, 14 e 2. 14 é exatamente a quantidade de gibis que eu tenho, beleza? Então, ó, 10 mais 14 dá 24, 24 mais 2 dá 26. Como se eu tirar a quantidade de gibi que eu tenho, que é 14, tá? Essas outras duas parcelas dá exatamente a diferença, ou seja, a quantidade de gibis que meu irmão tem a mais que eu, tá? Então, no caso, 14 é a quantidade de gibis que eu tenho. Meu irmão tem 12 gibis a mais que eu. Beleza? O segundo modo de resolver. Então, eu posso chamar essa quantidade de gibis que meu irmão tem a mais que eu. Como eu não sei quanto que é, eu vou chamar de x, tá? Ou elemento x. Então, ó, a minha quantidade de gibis mais uma quantidade a mais que meu irmão tem a mais que eu, dá um total de 26, que é a quantidade de gibis que meu irmão tem. Tá? Perceba que desse lado direito do sinal de igual, eu tenho apenas números. Do lado esquerdo desse sinal de igual, eu tenho número e letra. Qual que é a ideia? É eu deixar tudo que é igual junto, tá? Tudo que é número de um lado, tudo que é letra do outro, tá? Porque eu tenho aqui número e letra e aqui eu só tenho número. Então o que eu faço aqui? A ideia é fazer esse 14 aparecer desse outro lado direito do sinal de igual, tá? Ou seja, eu preciso arrumar uma forma, tá? Arrumar uma forma desse 14 aparecer do outro lado é eu anular, tá? É eu anular esse 14 que está do lado esquerdo, tá? Anular esse 14 é um conceito que você já aprendeu, tá? Que é o oposto de um número. Então eu tenho, ó, 14 positivo, tá aqui para vocês, tá? O oposto de 14, tá? Nós já aprendemos em aulas anteriores, o oposto de 14 é menos 14, tá? Ou seja, o menos 14 anula esse 14, tá? O que é anular? É fazer o resultado dar zero, porque se eu tenho 14 laranjas, tiro 14 laranjas, fica 0 laranjas, beleza? E o seguinte, né? Sempre na matemática, quando você adiciona um número ou subtrai um número de um lado de uma expressão matemática, tá? Lado direito, lado esquerdo. Se você faz de um lado, você faz do outro. Como eu coloquei menos 14 desse lado esquerdo do sinal de igual, eu preciso colocar também o menos 14 desse outro lado do sinal de igual. Beleza? Então vamos lá. Continuando a resolução. Então tenho 14 laranja, tiro 14 laranjas, fica 0 laranja. E aqui só sobrou o x. Tá? E aqui, fazendo essa operação, 26 menos 14 resulta em 12. Ou uma outra forma de você pensar, 14 para 26, faltam 12 unidades. E 12 unidades coincide exatamente com esse 12, que é a quantidade de gibis a mais que meu irmão tem a mais que eu. Beleza? Parece ser um pouco mais difícil, mas essa forma de resolução que a gente chama de forma mais algébrica, tá? Ela é uma forma mais elegante, mais romântica, mais bonita, tá? De resolver uma expressão ou um problema. Beleza? Exercício 4. Numa sala de aula de 35 alunos, 7 ficaram sem cadeiras. Quantas cadeiras há na sala? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, sério? Então vamos lá. Descobrir quantas cadeiras há na sala de aula significa saber a diferença entre os alunos que têm cadeira, ou seja,
os alunos que ficaram sentados e os alunos que não têm cadeira, ou aqueles alunos que ficaram em pé. Então vamos lá. O total de alunos na sala, 35 alunos. Total de alunos sem cadeiras, 7. Alunos que estão sentados ou que têm cadeiras, é um valor que nós vamos descobrir, que é exatamente a quantidade de cadeiras que tem na sala. O que a gente pode pensar? Pegar o 35, que é a quantidade de alunos, e decompor em parcelas, tá? Perceba que 35 eu posso escrever como 30 menos 2 mais 7, beleza? 7 é um valor que o nosso exercício já deu, né? Que é a quantidade de alunos que ficaram em pé porque estão sem cadeiras. CJ, por que menos 2? Simples, porque se eu somar tudo, se eu fosse somar tudo isso aqui, 30 mais 2 dá 32. E 32 mais 7, tá? Dá 39, dá um valor superior a 35, tá? Como a sala tem 35 alunos e 7 estão sem cadeiras, né? Estão em pé, então eu faço o seguinte: se eu fizer essa operação, 30 menos 2 me dá exatamente a quantidade de alunos que estão sentados, ou a quantidade de cadeiras que há na sala de aula, beleza? Então tá aí, 35, tá? Eu posso escrever, tá? Fazendo aquela operação de cima, tá? 28, que é o 30 menos 2, mais 7. Se você somar 28 mais 7, dá 35. Ou seja, a quantidade de cadeiras que há na sala de aula é 20, ou são, né, 28 cadeiras. Beleza? A outra forma é muito parecida com o que fizemos no exercício anterior. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar a quantidade de cadeiras que tem na sala de x. Como eu não sei qual é a quantidade, eu chamo de x. Então está aqui esse 7, tá? Se refere aos 7 alunos que estão sem cadeiras, né? Esse x é a quantidade de alunos que estão sentados ou que têm cadeiras. E 35 é o total de alunos, tá? Então, alunos em pé, alunos sentados. Descobriu a quantidade de alunos sentados, tá? Te dá a quantidade de cadeiras disponível na sala, tá? E aí de novo, né? Lembra? Eu tenho desse lado direito do sinal de igual, nessa conta de cima, tá? Eu tenho 35, tá? Do lado direito, só o 35, sozinho, cabisbaixo, tá? Sem nenhuma companhia. Desse lado esquerdo do sinal de igual, eu tenho 7, tá? Que está com um coleguinha que ele não combina muito, porque é uma letra, tá? Eu tenho letra aqui e aqui eu tenho um número. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esse número, tá? Com esse outro número, tá? Vou juntar ou deixar junto, né, do mesmo lado, o 35 e o 7. Para eu fazer esse 7 que está do lado esquerdo aparecer do outro lado desse sinal de igual, o que eu posso fazer? Eu posso usar o conceito de anular esse 7 aqui, fazer ele sumir, tá? Lembra, de novo, né? O oposto de 7 é menos 7, tá? O oposto de 7 é menos 7. Então eu coloco esse menos 7 desse lado. Quando eu somo, né, ou faço a operação 7 laranja menos 7 laranja dá 0 laranjas, tá? E o que eu faço de um lado de uma expressão matemática, eu faço do outro. Se eu coloquei menos 7 desse lado esquerdo, coloco também menos 7 desse outro lado direito. Então, resolvendo isso aqui, tá? Dá 0, né? 7 laranjas menos 7 laranjas dá 0. E só sobrou o x desse outro lado, tá? Desse lado direito do sinal de igual, tá? Ficou o quê? 35 menos 7. Resolvendo isso, tá? Eu tenho 35 laranjas, tiro 7 laranjas, me sobra 28 laranjas, beleza? E perceba que o valor coincide com o outro modo, né? Bate exatamente igual com o outro resultado e resolvemos no primeiro modo. Então, 28 cadeiras é a quantidade de cadeiras disponíveis na sala de aula. Ufa, beleza? Galerinha, na próxima aula veremos a segunda parte de exercícios de adição. Olha, venha preparado que nós vamos pegar pesado, beleza?
Valeu, turminha!